me chamo Maíra, sou aluna de graduação em Física, bacharelado da UFSC. Eu já fiz um vídeo antes nesse canal sobre radiação celular, mas hoje eu vou falar sobre cerveja, refrigerante e panela de pressão. Eu vou falar sobre a teoria dos gases ideais em termodinâmica e como isso pode se aplicar no nosso dia a dia. Bem, apesar do nome de gases ideais, a gente pode pegar essa teoria para ajudar a gente a entender determinados fenômenos que a gente vê no nosso dia a dia. A equação que descreve os gases ideais é essa equação que está na figura, que relaciona a pressão, o volume e a temperatura desses gases. O que a gente precisa saber dessa equação? Bem, eu acho que o mais importante aqui é a gente perceber quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais. Mas o que é isso? Bem, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma cresce, a outra cresce também. Ou, quando uma grandeza decresce, a outra também decresce. Um exemplo palpável de grandezas diretamente proporcionais é estudo e conhecimento. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você adquire. E quanto menos você estuda, menos conhecimento você adquire, certo? Então, nos gases ideais, grandezas que são diretamente proporcionais são a pressão e a temperatura. Ou seja, quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta. E quando a pressão diminui, a temperatura diminui. E grandezas inversamente proporcionais? Bem, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, se você comparar duas grandezas, quando uma diminui, a outra cresce. E quando uma cresce, a outra diminui. Um exemplo palpável de grandezas inversamente proporcionais é a velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade que você anda, menor o tempo que você leva para chegar em um lugar. E quanto menor a velocidade que você anda, maior é o tempo que você leva para chegar. Então você percebe que são grandezas inversamente proporcionais. Uma cresce e a outra decresce. E para os gases, as grandezas inversamente proporcionais que nós vamos avaliar são a pressão e o volume. Agora vamos entender um pouco mais o que é pressão, volume e temperatura. Bem, pressão, no nosso dia a dia, podemos pensar quando nós vamos encher o pneu da bicicleta ou do carro. A gente vai até o posto e coloca uma quantidade de PSIs no nosso pneu. PSI é uma unidade de pressão. Uma unidade mais conhecida de pressão é atmosfera. Uma atmosfera, duas atmosferas, que a gente vê bastante, por exemplo, na TV, quando estão falando do tempo e do clima. Bem, voltando aos pneus, a gente percebe que quanto mais pressão a gente coloca no pneu, mais duro ele fica. E quanto menos pressão tem, menos duro ele fica. Então a gente percebe essa experiência de dureza e de pressão, que a gente vai usar depois para descobrir quando a sua cerveja está gelada. Bem, temperatura, a gente tem muitos exemplos no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente pensa, mas será que vai estar quente hoje? Será que vai estar frio? A gente precisa se programar, colocar uma roupa adequada. A gente vê na previsão do tempo, vai fazer 33 graus, vai fazer 8 graus, né? Além de que a gente também mexe com a temperatura das coisas, como por exemplo, quando a gente vai fazer um café, que a gente esquenta, a gente chega a uma temperatura de ebulição da água, que é a temperatura onde ela ferve, e quando a gente quer fazer gelo, que a gente chega na temperatura de fusão, que é quando ela congela. E volume também é uma coisa que a gente tem bastante contato no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, a gente vai comprar água, a gente pode comprar aquele galão de 20 litros ou a gente pode comprar uma garrafinha de 500 ml. Volume está associado ao espaço que a substância ocupa, certo? Então, a gente pode medir em litros, em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, mas acho que a medida mais comum pra gente é em litros. Muito bem, agora vamos falar especificamente das aplicações. Quem nunca foi num churrasco, pegou uma cerveja com
com muita sede, sentiu que a latinha de alumínio estava gelada e quando foi colocar a cerveja no copo, a cerveja estava quente. Isso acontece porque o alumínio fica frio muito mais rápido do que a cerveja. Mas aí, como a gente vai saber quando a cerveja está gelada? Bem, usando as coisas que a gente aprendeu sobre as grandezas dos gases ideais e a proporcionalidade, a gente pode ver isso. Como? Bem, nós vimos que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se a pressão está alta, a temperatura está alta. E se a pressão está baixa, a temperatura está baixa. Então a gente vai medir a temperatura da cerveja, analisando a dureza da lata por conta da pressão que o gás faz nela. Como a cerveja ou o refrigerante tem gás, a gente pode avaliar isso com a equação dos gases ideais. Então, quando a gente vai apertar a lata e a gente percebe que ela está muito dura, isso quer dizer que a pressão que o gás está fazendo sobre a lata é muito grande. Então, a temperatura está também alta. Então, a sua cerveja está quente. Se você aperta a lata de cerveja e ela está menos dura, quer dizer que a pressão diminuiu e, portanto, a temperatura também diminuiu. Então, para saber se a sua cerveja está quente, basta medir a dureza da lata. Uma outra aplicação muito interessante é do refrigerante no avião. Quando a gente está no avião, a pressão dentro do avião ela é menor, apesar dele ser pressurizado, ela é menor do que um ATM, aproximadamente uma atmosfera que a gente sente quando a gente está no solo. Então, o que acontece com as bolhas de gás do refrigerante? Nós vimos que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, como a pressão desce, o volume tem que aumentar. Então, as bolhas de gás do refrigerante ficam maiores e mais gordas. É interessante falar que elas também ficam maiores e mais gordas dentro da gente. E por isso, não é aconselhável que você beba refrigerante dentro do avião. Outra aplicação muito palpável, muito do nosso dia a dia, é a panela de pressão. Por que a gente consegue cozinhar, por exemplo, o feijão muito mais rápido dentro da panela de pressão do que em uma panela aberta? Bem, quando você fecha a panela de pressão, você encerra todo o ar, ou seja, todo o gás dentro da panela. Quando você aquece a panela, a temperatura aumenta e, por consequência, a pressão também aumenta, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, a temperatura de ebulição da água também aumenta. Ou seja, a água não ferve mais a 100 graus Celsius como numa panela aberta comum. Ela ferve a uma temperatura um pouco maior, digamos 110 graus Celsius. Então, o alimento cozinha a uma temperatura mais alta e, por isso, ele fica pronto mais rápido. Bem, esse foi um vídeo de aplicações sobre termodinâmica no nosso dia a dia. Lembre de deixar seu like, se inscrever no canal e sempre apoiar as mulheres na ciência.